2h47, sempre às quintas-feiras. Também temos nosso quadro Saúde e Bem-Estar com o Dr. Victor Vasconcelos, ele que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, hoje também antecipando a coluna dele, já que é essa prestação de serviço que a gente sempre traz para você. E o nosso assunto hoje é sobre as infiltrações para problemas na coluna. Uma boa tarde, Dr. Victor. Boa tarde, André. É um prazer falar com você e com todos. Só de falar em infiltração para problemas na coluna, eu já fico imaginando essa situação. Quando é indicado essa infiltração, doutor? André, as técnicas como a infiltração são técnicas muito crescentes, que são as ditas técnicas minimamente invasivas, né? Cada vez mais nós sabemos que com o passar do tempo, própria longevidade, associado com alguns fatores como o sedentarismo, o sobrepeso, os problemas de coluna, eles têm ficado cada vez mais frequentes, né? Por outro lado, a população com essa frequência maior de casos ainda também precisa de soluções que sejam mais eficazes, seguras e que também demandem menos período de recuperação para poder voltar às atividades, poder aproveitar melhor a vida sem ficar ali naquele período todo de recuperação. Então, essas técnicas são técnicas crescentes. A gente vai começar a falar nos próximos programas a respeito de cada uma delas em específico. E hoje falamos das infiltrações. As infiltrações são procedimentos, André e ouvinte, um procedimento minimamente invasivo, que praticamente não requer cortes, né? É só um posicionamento da agulha no ponto onde você é necessário que seja tratado. Então, é um procedimento que normalmente é feito em um período. Se você fizer algo em torno de, no período da manhã, ao final do meio-dia, o paciente normalmente já se encontra em condições de alta e envolve basicamente o posicionamento de uma agulha no ponto onde você quer tratar a dor, seja ele, por exemplo, uma hérnia de disco, ou um ponto onde a coluna está muito estreita, causando compressões sobre os nervos, é o chamado canal lombar estreito, ou mesmo ali em decorrência de um processo de artrose nas articulações entre os ossos da coluna, você consegue localizar esse ponto específico e ali infiltrar soluções que tiram a inflamação, a dor, de um modo muito mais direto, de um modo muito mais rápido até, do que outros tipos de tratamento em que envolvem o uso prolongado de medicamentos. Então, é uma técnica que se beneficia do fato de ser mais rápida. É claro que tem as indicações, tem que ser feita uma indicação correta para que a técnica tenha o devido sucesso, né? E isso é uma das que a gente primeiro costuma lançar mão quando o paciente se torna mais refratário aos tratamentos iniciais, que envolvem sempre o uso de medicamento e fisioterapia. Justamente em relação a isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando prescrito ou sugerido, né, no caso assim, essa infiltração, de repente é alguém que já faz algum tipo de fisioterapia ou medicamento e aí acaba se tornando recorrente ou crônica, né, essa dor, e aí vai então para a infiltração. E outra questão, essa questão das infiltrações, também varia de acordo com a quantidade, as sessões, como que funciona? Não é apenas um dia a pessoa vai, faz um procedimento e pronto? Exatamente, são excelentes perguntas e eu acho que é um papel esclarecer do ponto de vista prático, né? Quando que precisa fazer, quando que está indicado fazer e como é que é esse processo. Veja, a infiltração, que é essa técnica que falamos agora, ela se destina ao tratamento de alguns tipos de problemas, tá? A gente pode ter as infiltrações dedicadas, né, a fazer o bloqueio da dor das articulações desgastadas, que são as ditas infiltrações facetárias. Para aqueles pacientes, está indicada para aqueles pacientes que têm uma dor na região lombar, principalmente, que costuma piorar bastante quando o paciente tem que se levantar, né? Muitos pacientes falam, doutor, eu acordo e fico arqueado até o momento em que eu consigo realmente ficar na postura ereta. Esses são alguns sinais de que é possível que as articulações entre as vértebras da coluna estejam com problema, demandando a infiltração desse tipo, infiltração facetária, né? Outras infiltrações são muito úteis nos casos de hérnia de disco, tá? Que são aqueles abaulamentos do disco. Falamos já bastante sobre esse tema em outros programas, mas em resumo, é quando o disco que fica amortecendo o peso entre as vértebras, ele sai do local onde ele deveria estar
causando uma compressão sobre os nervos que saem da coluna. Isso costuma manifestar-se com dor na região da lombar, associada também a uma espécie de irradiação, espalhamento da dor, além da coluna, mas atingindo a perna. Nesses casos é feita a infiltração foraminal, né, ou peridural ali, de modo a bloquear a percepção da dor desse nervo que está sendo pinçado. E por fim, temos o terceiro tipo aí, que seriam umas infiltrações nos planos mais musculares, para aqueles pacientes que têm dores relacionadas à musculatura, e costumam ser dores desencadeadas por uma atividade física um pouco mais intensa, que muitas vezes pioram com o movimento, dado que a musculatura está no espasmo, e essas infiltrações têm um potencial muito grande de benefício. E quando utilizá-las, né, esses três tipos? De modo geral, quando o tratamento inicial, que sempre envolve, né, um repouso relativo, o uso de medicamento adequado para cada caso, e atividades com reabilitação por fisioterapia não forem suficientes para o controle da dor, ou que até foram suficientes, melhoraram por um período, mas a dor se torna muito recorrente. Então, para esses casos, é possível lançar mão da infiltração, é claro, excluir-se aí os casos que têm uma formal indicação de cirurgia, como uma compressão neurológica que já está dando aí algum tipo de dificuldade de movimento. Isso aí realmente muitas vezes pode até se tornar uma urgência de cirurgia e não seria o caso de uma infiltração. Agora, pelo que o senhor está falando, então, Dr. Victor, dessas possibilidades, né, de se utilizar a infiltração, não se trata de um público, uma faixa etária mais específica. Hoje em dia, isso pode estar sendo aplicado às diversas faixas etárias, porque muitas vezes a gente relaciona isso, condiciona isso à idade, mas não necessariamente. Ótima pergunta também, André, porque veja, a infiltração pode trazer benefícios para várias faixas etárias, em especial, por exemplo, na população mais jovem, que normalmente tem condições como hérnia de disco, que costumam, né, ter a possibilidade de uma melhora espontânea, através da reabsorção dessa hérnia, que no geral, no jovem, é a mais hidratada. Então, a infiltração entra para bloquear aquela crise de dor incapacitante, até que a fisioterapia, a própria evolução da hérnia, consiga fazer com que aquele material seja reabsorvido sem necessidade de cirurgia. Ou seja, úteis numa fase de faixa etária bem precoce, exatamente por esse benefício, além de um público também que normalmente está trabalhando e que merece ali, que precisa sair da condição de dor, de limitação o quanto antes. Ou seja, não quer esperar ali o efeito dos remédios, não tem como, precisa retomar as atividades. Tem muitas mães, né, que muitas vezes têm dor na coluna quando começam ali a cuidar dos filhos, pegar no colo, abaixar para pôr o berço, e ela não tem condição de ficar ali 10, 15 dias com a limitação dos movimentos, então pode ser útil para essa faixa etária. Para os idosos, ela também é uma importante arma, porque no idoso, principalmente, é um público que, devido à idade e à existência de outros problemas de saúde, são populações cujo risco de uma cirurgia mais invasiva é maior. Então, se é possível fazer a melhora dos sintomas, o controle da dor, sem a necessidade de uma intervenção maior, já também, inclusive, evitando o uso prolongado de anti-inflamatórios que podem atacar o estômago ou os rins, e já trazer um benefício, é um público que também é muito adequado à utilização de técnicas minimamente invasivas. E só para complementar a pergunta que você fez anteriormente, como é que é feito, né? No geral, esse procedimento é feito de modo indolor, porque é assistido com o anestesista, ou seja, ele fica fazendo uma espécie de sedação, o paciente permanece desperto, mas um pouco sonolento, e é feito um bloqueio anestésico no ponto da punção, de modo que não seja algo doloroso, isso normalmente no ambiente hospitalar, para que você utilize um raio-x específico para achar o ponto da dor. Tá? É algo que se faz em torno de 10 a 20 minutos, e esse procedimento, o paciente normalmente tem alta no final daquele turno, e não costuma ser algo que demanda aplicações recorrentes, né? Agora sim, é um tratamento que demanda muito da mudança dos aspectos que causaram o problema. Tipo, se é o sedentarismo que trouxe o problema, além da melhora da dor com o bloqueio, é importante mudar o que causava o problema. E assim como também fazer reabilitação com fisioterapia para que esses tratamentos sejam mais eficazes. Legal. Quero agradecer ao Dr. Victor Vasconcelos, neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, falando a respeito das infiltrações. Nas próximas semanas ele já
trouxe, adiantou aí assuntos relacionados a este tema seguirão sendo abordados aqui com o Marco Guarizo. Doutor, mais uma vez agradeço aí a sua participação e uma ótima semana. Um abraço para você e um abraço a todos, ótima semana. 2h58. Estúdio CBN.